Olá, boa noite. Oi, tudo bem? Boa noite, Mônica. Tudo bem? Olá, boa noite. Bem. Boa noite, meninas. Oi, Tudo Isabela. certo? Boa noite você aí de casa, boa noite, Mônica, Ciranda. Pessoal, hoje a Mônica Souza e a Ciranda de Moraes vão falar hoje aqui com a gente sobre a adaptação da Turma da Mônica em tempos de pandemia. Meninas, eu vou deixar com vocês aqui agora, tá ok? Tá bom, então. Olá, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Queria dizer que é uma honra para mim estar aqui nesse painel, conversando com você. Nossa, super fã da Mônica, de toda a mensagem que ela passa, né? E para iniciar, aí eu queria pedir que a gente vai passar um vídeo, e é um vídeo sobre a Maurícia de Souza. Tá sem som? Tá sem som. Tá sem som. Vamos voltar o vídeo e colocar o som. Na hora que... Vamos ver se dá pra gente passar com o som. Tá bom. Mas então, Mônica... Vai, agora vai. Ai, ficou sem som de novo. Bom, eu posso ir explicando tudo que seria isso aí. Todas essas ações aí que a gente fez durante a pandemia. Então vamos colocar ele sem som, então, e aí você vai falando. O que você acha? Acha melhor? Ser, claro. Tá bom. A gente fez várias ações aí, acho que todo mundo, né, de alguma maneira, procurou fazer alguma coisa durante a pandemia para distrair, no nosso caso, como a gente trabalha com entretenimento, é distrair, né, a família. Sim, sim. E... Então, agora. Última tentativa, vamos ver. Então vamos, que você vai falando. Bom, a primeira ação que nós fizemos foi o Cascão lavando as mãos. Acho que a gente achou bastante importante mostrar a primeira vez que ele lava a mão, até para incentivar a criançada, até que gosta muito dele, que se identifica com ele, também a pensar como é importante nessa época a gente lavar as mãos, né? Cuidar da higiene, cuidar disso. Aí depois disso do Cascão lavar as mãos, a gente também começou a perceber que a gente precisava colocar algumas informações para a família, de como ela receber os produtos, como ela higienizar os alimentos que chegam na casa. A gente fez uma cartilha com o Unicef sobre todos esses cuidados. Também a gente fez uma outra cartilha com a USP sobre alguns pratinhos saudáveis que a família poderia fazer juntos, né? Que mais? A gente fez vários passatempos. Toda sexta-feira a gente lança um passatempo para a criançada ter uma atividade em casa também, ou para pintar, ou para ligar os pontos, aqueles passatempos que a gente sempre fez, e agora a gente disponibilizou através das nossas redes sociais, dos nossos canais, para que as crianças possam ter esse material. Também nós disponibilizamos, fizeram maratonas de filmes, de todos os filmes da Turma da Mônica para a criança assistir. Disponibilizamos também a gente tem uma revistinha digital, né, um aplicativo de revistas digitais, a gente disponibilizou durante um mês, totalmente de graça para todo mundo que quisesse entrar e ler as revistas, né, eram mais as histórias, assim, nostálgicas aí da Maurício de Souza. E aí a gente começou também a perceber que a gente precisava, de alguma maneira, através dos nossos parceiros, começar a fazer outros programas também para os adultos. Então a gente percebeu que as revistinhas, todo mundo estava com medo de receber as revistinhas.
Então, a nossa editora estava falando, olha, as pessoas estão com medo de receber, né? Então, a gente fez um filminho mostrando como que recebe, como que utiliza tudo isso. Então, a gente começou também a trabalhar de acordo com a demanda, do que estava chegando, do que estava em discussão. E um trabalho interno que nós fizemos foi, de alguma maneira, tornar os nossos licenciados e ajudá-los a entrar no mundo digital, né? Então, a gente começou a fazer esse trabalho também. Bom, além do que a gente também trabalhando todo mundo em home office, né, também. Todo mundo teve que fazer essa transformação, né, de repente. Todo mundo, a primeira coisa, e foi assim, de uma hora para outra, né, foi meio de uma hora para outra. A maioria dos nossos artistas, ainda bem, já trabalhavam muito bem, alguns deles já em home office, todos eles estavam já digitalizados, né, os roteiristas até já trabalham desta maneira há muito tempo, né, faz muito tempo. Estão cada um no estado do Brasil e se reúnem uma vez por ano. Não, e essa pergunta era uma pergunta que eu ia te fazer. O quanto já tinha esse trabalho remoto na Maurício de Souza? Então, a parte artística já tinha bastante. Desde que começou o trabalho, meu pai começar a receber as histórias, roteiros pela internet, a maioria dos roteiristas foram para sua cidade de origem. E eles ficaram mais felizes, eles ficaram mais à vontade dessa maneira. Então, a gente tem desde pessoas, roteiristas que moram no Amazonas, outros no Rio Grande do Sul, a gente tem pelo Brasil inteiro. E, de alguma maneira, eu acho que isso foi muito positivo para eles. E agora a gente está aprendendo também na parte comercial a fazer isso, né? As reuniões virtuais que a gente tem feito, né? Então, a gente está aprendendo e está vendo que tem essa possibilidade também, né? De até, é lógico que é um momento muito difícil, triste, a gente está mais ou menos preso, né? A gente não está por opção, né? A gente está porque precisa estar. Mas eu acho que também dá para ver que a gente pode, de alguma maneira, mudar alguns hábitos de algumas pessoas que ficam uma hora e meia no trânsito, e, de repente, elas não precisam ficar tanto tempo parado no trânsito e pode ter uma qualidade de vida melhor e trabalhar em home office, né? Acho que vai mudar, né? Acho que de alguma maneira vai mudar o nosso, acho que a nossa visão de trabalho, né? E acho que isso vai ser bom. Acredito que vai ser bom. Mas eu tô com saudade de trabalhar no escritório. E vocês pretendem, você já tem uma ideia, assim, se vocês voltam total para o escritório, quanto por cento ficam home office depois de voltar? Tudo que estão colocando para a gente, tanto governo, prefeitura, né? Então, a gente já tem algumas dificuldades, né, para voltar em função de período de trabalho, né, do que vai ser um período menor, o distanciamento vai ser grande e tal. Então, acho que a gente agora tem discutido muito sobre a volta, né, como vai ser as primeiras pessoas que vão voltar. A maioria delas são pessoas que não conseguem trabalhar em home office, então, de alguma maneira, até para preservar o seu emprego, né, o seu trabalho, o primeiro grupo que vai entrar vai ser que esses estão de férias ou estão afastados, né, recebendo tudo isso, mas estão afastados. Então, o primeiro grupo vai ser esse. E depois, aí vai os grupos de pessoas mais novas, mais jovens, depois o grupo de pessoas que têm filhos acima de 13 anos. Então, a gente está fazendo um trabalho, é uma empresa familiar, então a gente também vê muito o lado da família dessas pessoas que trabalham com a gente, né? Como que vai ser essa adaptação para elas também. Porque algumas delas, os filhos não vão voltar para a escola agora, então elas vão precisar estar em casa também. Então, a gente vai fazer com a possibilidade de cada grupo de pessoas, né? É isso que a gente está fazendo e vai demorar mais um tempo para acontecer também. Sim. Não, em empresa familiar, eu já trabalhei com meus pais, assim, e é muito diferente. E é muito gostoso também. Porque a gente, de alguma maneira, a gente tem uma empatia, né? Se coloca no lugar da pessoa. Eu sou mãe, agora sou avó já. Então, eu sei as dificuldades que os pais estão tendo nesta ocasião que estamos, né? No que está acontecendo agora. Então, o que a gente puder fazer para aliviar essa tensão. Mas tem algumas mães que falam assim, não, pelo amor de Deus, eu preciso 2 vezes por semana para a empresa. Então, tem algumas, né, cada um é um, né? Cada um reage de um jeito.
E eu acho que depois que for voltando, aí vai equalizando isso, né? Eu acho que sim, mas eu acho que vai mudar essa parte de a gente achar, assim, a gente tem funcionários que moram fora de São Paulo. Então, eles têm um estresse, né? Porque São Paulo é um trânsito, né? Absurdo. Então, eles têm um estresse para ir e vir muito grande. Então, talvez não seja necessário eles virem todos os dias, né? E eu acho que isso vai dar uma condição e uma qualidade de vida bem melhor. E a gente está vendo que está dando certo. A gente nunca trabalhou tanto como a gente está trabalhando. Tem reuniões uma atrás da outra, trabalhos, a gente tem, não para a parte criativa. Graças a Deus, a gente tem feito vários contratos novos também, mesmo com todo esse problema. A gente perdeu alguns, lógico, né? Não perdemos, mas estamos... em pausa, né? Algumas empresas tiveram mais dificuldades que as outras, algumas fábricas fecharam, né? Então, tudo isso aconteceu. Mas, de outro lado, a gente vê algumas oportunidades também que apareceram para todo mundo. Então, a gente nunca trabalhou tanto, até em fazer esse tipo de trabalho institucional, com a Unicef, com a USP, com os nossos parceiros que também pediram uma ajuda, e nós fizemos isso, de como receber os alimentos, as verduras, que muita gente estava deixando de consumir por medo, etc. Então, a gente fez uma cartilha também, com a ajuda da USP também sobre isso. Então, isso tudo a gente vem fazendo. Então, a gente tem esse lado também institucional, que ajuda nosso parceiro também. E ajuda a Maurício de Souza do mesmo jeito, né? Sim, sim. É uma cadeia, né? Ajuda a cadeia. Acho que o mais importante é a gente tentar, de qualquer maneira, né? A gente sabe que é impossível acontecer isso no Brasil inteiro, mas que não tenhamos perdas de trabalho, de profissionais, que as fábricas consigam sobreviver a tudo isso que está acontecendo. Isso é importante para o Brasil inteiro, né? A gente sabe disso. Então, o nosso objetivo é que a gente consiga ajudar, principalmente os concessionários que têm mais dificuldade nesta fase digital. Sim, sim. Nossa, então, aí eu tenho algumas perguntas para você. Na verdade, o X-Tech é um movimento, né, que visa fortalecer a presença das mulheres na tecnologia. E você é uma delas, né? Você... aumentar e fortalecer, trazer as mulheres e meninos. Ai, obrigada. Receber um parabéns de você é uma honra. Imagina. E a gente fez esse movimento, né? Eu falo quando eu estou em algum lugar e falo pela X-Tech, eu não estou sozinha, eu estou com todas as mulheres que fazem parte dessa jornada. A gente está aí já há 3 anos e meio, né? E então a gente fez isso junto também. Então a gente tem perguntas para você. Claro. E aí eu vou falar alguns nomes de algumas X-Techers aqui, que elas mandaram perguntas pelo Instagram, mandaram perguntas pelo WhatsApp, todo mundo mobilizado, querendo falar com a Mônica. Vamos lá. E aí, de algum jeito, todo mundo vai falar, né? A Manuela de Moraes, de Ouro Preto, ela perguntou sobre as ações de conscientização, né, que foram feitas para as crianças sobre o Covid, você já falou um pouco, e ela complementou a pergunta sobre qual a ação que você considera que gerou mais resultado, mais engajamento com o público. Eu acho assim, a primeira ação, porque a criançada, de alguma maneira, ficou muito assustada. Acho que, sem querer, os pais passaram isso. Não tem jeito de não passar, tudo isso está sendo comentado o tempo inteiro. Então, eu acho que o que a gente passou foi uma tranquilidade da criança entender que está acontecendo alguma coisa diferente e que se ela tomar algumas precauções, a família tomar algumas precauções, pode passar de uma maneira mais suave por tudo isso. Então, acho que o Cascão ter lavado a mão foi muito importante, acho que começou daí. Eu acho que foi assim, eu acho que começou, e essa aí foi a ideia do Maurício mesmo, do meu pai, ele falou, não, ele tem que lavar a mão, porque a criançada vai questionar, né, como é que o Cascão vai pegar, né, o Covid, todo mundo que gosta dele, como é que vai? Então, depois a gente fez várias ações, como usar máscara para a criança também, a gente fez as máscaras com a turma da Mônica, porque aí a criança que tem mais dificuldade, ou que não quer usar máscara, tem um pouquinho mais de facilidade, já que está vendo um personagem, não só a turma da Mônica, vários outros artistas fizeram, então isso foi muito positivo.
Então, acho que as ações que eu acho que foram muito importantes foi sobre a cartilha, que a gente fez junto com o Unicef, sobre todas as precauções, né, que a gente pode ter, e também depois como a gente receber as coisas em casa, porque de uma maneira ou de outra nós tivemos que mudar a nossa rotina e receber os produtos em casa. Então, mesmo aquelas pessoas que não sabiam utilizar direito o mundo digital, a gente também trabalhou com isso, né, para desmistificar um pouquinho mais sobre tudo isso que estava acontecendo, né, porque tem gente que se isolou na casa e ficou sem poder fazer nada, e as pessoas um pouco mais velhas têm mais dificuldade para entender sobre isso. Então, também achei bastante importante essa ação. E fora, para o lado comercial, que é a minha área, também foi a parte da gente ajudar o licenciado a entrar no mundo digital, os que não estavam. Os nossos fabricantes, os nossos parceiros aí, né? A gente tem ajudado muito, investindo até, numa época que a gente está perdendo até alguma coisa de faturamento, a gente está investindo para que eles consigam trabalhar e ter exposição nesse mercado digital. Não, e é muito bacana essa visão de vocês, porque as parcerias que são construídas e agora todo mundo se transformando digitalmente, né? Eu acho que é a empatia, né, de você se colocar no lugar da pessoa e entender o que você pode ajudar, o que você pode ser parceiro, eu acho que é isso. E a gente tem, aquilo que eu falei desde o início, os nossos parceiros são parceiros de longa data, a maioria deles, né, de 10, 15, 20 anos, então a gente tem que estar do lado deles também numa fase mais complicada que eles possam estar passando. Sim, sim. Muito, muito maravilhosa essa visão de vocês. A Andréia Mota, de Belo Horizonte, aí ela mandou um pequeno depoimento. Ela falou, sou super fã desde pequena, me inspiro na Mônica como modelo de liderança e atitude, mas as historinhas tinham um contexto diferente do atual. Fazia sentido quando as crianças estavam na rua e em grupos. E agora, como inspirar e motivar as meninas no contexto que estamos vivendo? Mostrar exemplos de força, atitude e liderança quando estamos isoladas. E mesmo depois da pandemia, quando já tivermos que conviver com esse novo normal, que é muito mais digital. Bom, eu acho que, assim, acho que todos nós vamos ter histórias, acho que vão ter filmes sobre tudo isso que está acontecendo hoje, né? A Turma da Mônica vai continuar ainda vivendo no bairro do Limoeiro. De alguma maneira, quando você lê a nossa história, você viaja no tempo, você viaja para um lugar tranquilo, para o entretenimento, e é isso que a gente quer passar. Naquele momento, é a fantasia. A gente não vai colocar... lógico, de vez em quando tem algumas noções de moral, etc., bem subentendido por algumas histórias, mas o que a gente quer passar é o entretenimento. Naquele momento, você vai viajar para aquele lugar onde você gostaria de estar na sua infância, onde você gostaria de estar com seus amigos, com seus familiares, e vai estar ali. Então, esta Turma da Mônica já existe ali e ela não vai mudar. É lógico que a gente vai conversar sobre tudo isso que está acontecendo. Mas a gente também já está no mundo digital, né? A Turma da Mônica clássica é forte nas histórias e quadrinhos, a gente está em alguns canais de televisão, mas a gente tem a Mônica Toy, que já é digital, e que já está no YouTube, e ela foi feita para o YouTube mesmo, e ela já alcançou aí a marca de mais de 6 milhões de views, né? Então, a gente já tem esse lado também digital. E nesta Mônica Toy, ela está um pouquinho mais antenada sobre o mundo digital, tanto que ela fala no celular com cebolinha, tal, coisas que não acontecem na história clássica, né? Então, existe já essa diferença entre as famílias de personagens. Isso a gente já faz, porque o objetivo da Mônica Toy é uma criança um pouquinho mais velha, a Mônica clássica é uma criança um pouquinho mais nova. Então, a gente faz esse trabalho. Mas é claro que a Turma da Mônica ela vai continuar incentivando a voltarmos, porque a gente tem que voltar para esse novo normal, mas que a gente vai, de alguma maneira, querer ficar mais com os amigos, querer ficar mais com os familiares, não falar só pelo telefone, não falar só pelo WhatsApp, a gente vai querer estar perto.
e isso vai ser a consequência mais positiva de tudo isso que a gente está passando. Eu estou morrendo de saudade do meu pai, faz muitos meses que eu não vejo meu pai, eu vejo ele de vez em quando pelo vidro, né, por causa da idade dele, ele está protegido, né, então às vezes a gente passa lá, todo mundo de máscara, mas vê pelo vidro, como se fosse um aquário. Eu não vejo a minha filha que mora fora. Não tem um abraço. Falta o abraço, falta o carinho. A minha filha mora nos Estados Unidos, todo mês de junho e julho eu vou para lá, não fui esse ano, e nem vou tão cedo, e ela a mesma coisa para cá. Então, acho que, de alguma maneira, a gente tem que passar, através nas nossas histórias, o aconchego, sabe? E se a gente mudar de uma hora para outra agora, com tudo isso que está acontecendo, vai dar muita tristeza nas pessoas. A gente tem que passar ao contrário. É positivo, pensar em reencontrar sua família, seus amigos e tudo isso. E eu espero mesmo que aconteça isso logo, logo. A gente tem essa vontade, né? Eu estou morrendo de vontade que aconteça logo. Mas é lógico que também tem que se cuidar. Então, a gente faz isso através das cartilhas. O mundo, como está vivendo hoje, a gente está nas nossas redes sociais, falando sobre máscara, falando sobre cuidados com alimentação, com higiene, etc. Isso já está nas nossas redes sociais. A história da Turma da Mônica vai continuar no bairro do Limoeiro. Eles, acho que uma ou outra vai passar por essa fase, e vai, lógico, né, todo artista se sensibiliza com o que está acontecendo, mas de uma forma otimista. Sempre a esperança que vão vir dias melhores e que a gente vai ter um resultado ou vai ter um aprendizado sobre tudo isso que está acontecendo para o melhor, para o mundo. Acho que isso que a gente precisa pensar. Não, eu sempre falo, tudo tem um lado bom e um lado não tão bom, né? Agora, o lado bom é esse que você falou, que então, mas estar mais perto da família e tal. E meu pai pensa assim, né? Ele fala assim, às vezes, ele falava assim, sempre ele contou, né? Às vezes acontecia uma coisa tão difícil naquele momento e você vai entender para frente essa desviada que deu na sua vida, no seu mundo, que depois você encontrou uma coisa muito mais legal, muito mais interessante. Eu acho que tem que acontecer alguma coisa nesse sentido. A gente vai cuidar mais do meio ambiente, a gente vai cuidar mais da nossa família, das pessoas. Eu acho que sei lá, eu lembro no Japão, quando eu fui algumas vezes com meu pai, todo mundo usa máscara quando está resfriado, para não passar para o outro. Né? Então, cuidado com o outro, né? Cuidado com o outro, né? Eu acho que isso é muito importante. E a gente não tinha isso aqui no Brasil. De alguma maneira, assim, tem pessoas, assim, igual meu pai, ele tem já mais de 80 anos, eu estou morrendo de saudade dele, mas eu vou cuidar para ele não passar nada para ele, né? Acho que isso nós estamos aprendendo, né? A cuidar do outro, a cuidar do seu vizinho, a cuidar de uma pessoa que está doente, se ela precisa que você faça um supermercado para ela, né? Então, acho que isso que a gente está aprendendo, né? Nessa fase. E esse tipo passando isso, né, para todo mundo. Não, e esse tipo de atitude, igual você está dando exemplo agora, vocês pensam em colocar nas historinhas? Tipo... Com certeza, com certeza, sempre vai ter alguma coisa nesse sentido. Ainda mais se não vai escrever. Essa mudança de atitude, igual você falou, ajudar o outro, ir lá no supermercado e tal. Vocês têm alguma coisa, historinha já sobre isso, sobre esses novos hábitos? Mas eu acho assim que eu não posso falar nada sobre isso agora, mas é claro que tem. Claro que a gente está tendo um aprendizado enorme. Bom. E a gente até os próximos, assim, os filminhos já para o final do ano já estão com alguma pegada nesse sentido. Mas sempre pensando que vai ter um lado bom, que vai sempre ter uma coisa positiva em tudo isso. É isso. A Maurício de Souza é assim, o Maurício de Souza pensa dessa maneira, então a gente tem que ir para esse lado mesmo. Ficamos aguardando ansiosamente. Agora, deixa eu ver. A Turma da Mônica, os quatro se comportam, e agora com os novos amiguinhos que chegaram lá, né, Milena, o Chaveco, o Franjinha, todos eles, né, eles já se cuidam um do outro, sabe? Eles se defendem, tem a turma da Rua de Baixo, que de vez em quando se provocam, tá? Eles se unem para de alguma maneira, se protegerem também. Já existe isso na Turma da Mônica, acho que vai ficar só mais forte mesmo. Não. Estamos aguardando já.
Aqui, então, temos uma outra pergunta sobre tecnologia. Live com o Maurício de Souza, para ele falar mais sobre isso. Tá. Aí temos uma pergunta aqui. Ives Montefusco, de Manaus, ele mandou... o app da Banca da Mônica é bem aceito pelo público mais tecnológico? É uma pergunta, essa. Eu fiz entonação errada. O app é bem aceito pelo público tecnológico? Isso porque ele está perguntando assim, na verdade ele complementa, já foi pensado em algo relativo à realidade virtual e aumentada para as próximas etapas do Turma da Mônica? Já fizemos vários produtos com a realidade aumentada, até nos gibis mesmo. Quando a gente fez o álbum de figurinha do Laços, tinha a realidade também, já tinha esse trabalho. Com relação ao mundo digital, claro que é bastante importante ainda, graças a Deus, até para o leitor brasileiro gostar da revista, do papel, e é mais um caso do Brasil, porque a maioria dos países já abandonaram esse hábito, e graças a, acho que até a Turma da Mônica aqui no Brasil ainda é muito forte. A gente tem uma venda de revistas ainda bastante importante. Mas esse conteúdo digital já está em todas as plataformas, e também a gente ouvia muito das famílias de brasileiros que iam morar fora e não conseguiam comprar as revistas e queriam que os filhos continuassem com a língua materna ou paterna, alguma coisa assim. E eles falavam que, através das revistas, eles conseguiam isso dos filhos, porque era um lado divertido, um lado que ainda tinha um pouco da cultura do Brasil, do país. Então, isso também foi muito bem aceito fora do Brasil. Então, a gente está bastante entusiasmado com esse produto. Ainda continuamos com a parte impressa bem forte, mas é o futuro também, né? A gente está fazendo jogos, a gente está fazendo aplicativos, tudo isso, porque a criançada também gosta de estar antenada. Eu tenho 2 anos e meio e ele curte muitas revistinhas e curte muito também ver os filminhos, né? Então, esta nova juventude, essa nova criançada, elas querem tudo. É tudo que elas podem alcançar, elas têm uma sede de estar antenada em tudo que está acontecendo, né? Então, a gente vai também fazer a mesma coisa. Não, e eu tenho uma afilhada, a Manuela, ela tem 2 anos agora, 2 e 3. Aí a gente está longe, né? 3 meses que eu não vejo, e a gente já faz ligação de vídeo, e aí eu falo, Manuela, eu não tô te vendo. Aí ela vira o telefone. Aí, Manuela, a câmera foi para outro lado. Aí ela vira. Eles sabem mexer de um jeito que a gente não aprendeu igual a eles. Eles são muito, muito espertos para isso. Põe o dedinho lá. Ela vira a câmera. Eles são mesmo. Eles nasceram com esse chip diferente já. Total diferente, totalmente. E agora, aí as pessoas me mandaram muitas perguntas sobre a Mônica. Assim. Então, eu vou fazer a primeira. A Manuela Merotti Peixoto perguntou: como é ter uma personagem inspirada em você e que inspira outras meninas? Eu acho que é com bastante orgulho que hoje, né, olha, depois de tantos anos, eu fico muito orgulhosa de ter sido a filha que inspirou uma personagem tão forte e que, de alguma maneira, nasceu nos anos 60, então ela mudou também, foi muito bem aceita em função da ânsia das mulheres naquela época de terem alguma menina, ou, na época, uma criança, uma menina, que brigasse com menina de igual para igual. Ela nunca pensou que ela fosse menos que os meninos. Então, isso, para mim, é o mais legal de tudo. Porque eu acho que eu cresci desta maneira, de achar que graças a Deus, eu tive um pai, eram 3 filhas mais velhas, né? Eu, a Magali e a Mariângela, e a gente nunca pensou que a gente não pudesse fazer alguma coisa, porque era menina, porque éramos meninas. Então, isso, para mim, é o mais gratificante. E, realmente, eu tenho um gênio meio difícil, eu sou briguenta, eu sou brava, meus irmãos falam isso até, mas eu acho que, se fosse menino, as características que falam de mim não seriam as mesmas.
iam falar que eu sou corajosa, que eu sou, que eu enfrento os problemas, etc. Aí quando é menina, falam, não, ela é muito brava, ela é nervosa, ela tá de TPM, alguma coisa assim. Então eu acho que a Mônica, ela representa e representou uma importante fatia da sociedade, das mulheres mostrarem que elas têm forças, né? E não é só a Mônica, não. A maioria das personagens femininas do meu pai, elas são empoderadas, porque elas não são assim, estereótipo de beleza, nada disso, mas elas se gostam, elas se acham o máximo. Na Magali, a Mônica, a Rosinha. A Rosinha briga com o Chico Bento também quando ele falou para ela do mesmo jeito. Então, eu acho que isso até se deve a uma família de matriarcas, desde a minha bisavó, que era uma mulher super empoderada. Ela teve um filho solteira, a minha bisavó, o pai do meu pai. E era, sabe, super determinada. A minha avó, a mesma coisa. A minha mãe, a mesma coisa. Eu acho que foram mulheres fortes e de alguma maneira... Nossa, acho que, de alguma maneira, a Mônica representa todas essas mulheres que meu pai conheceu e que, de alguma maneira, ele admirava também. Aí nasceu uma filha que era mais encrenqueira, um pouquinho mais, que não levava desaforo para casa. É isso que ele falava. Ele falava, a Mariângela voltava chorando, a Magali queria só comer. E a Mônica resolvia lá mesmo o que ela tinha que resolver. Acho que é isso. Que ótimo, que ótimo. Não, e aí você falando isso, como a gente trabalha com tecnologia, então, assim, para a gente estar num ambiente, né, que é muito masculino, a gente também tem várias questões, assim, então a gente trabalha muito a questão da liderança e de você estar ali e se sentir empoderada naquele lugar, né? Inclusive... eu vou fazer 60 anos, eu comecei a trabalhar muito cedo, com 18 anos, e eu não sabia que tinha essas diferenças, até estar nesse mundo, né? Até estar no mundo profissional. E como a Maurício de Souza contratava artistas e não homens, mulheres, dependendo de raça, de cor, de credo, etc. Então, tinham várias mulheres líderes na Maurício de Souza há muito tempo, né, diretoras, etc. Então, eu achava que não existia muito isso até eu começar a trabalhar fora da Maurício de Souza e ter reuniões com outras pessoas, outras empresas e tal. Então, de alguma maneira, eu comecei muito nova e fui gerente de produto muito nova, eu tinha que me impor de alguma maneira em certas ocasiões. Eu acho e até acho que por isso que a gente criou o projeto Donas da Rua. Foi quando eu fui numa reunião, assistir uma palestra na ONU e descobri que as meninas, a partir dos 6 anos de idade, elas se acham menos que os meninos. E eu fiquei muito chateada com isso. Eu falei, gente, a gente tem que fazer alguma coisa, a gente tem que mostrar para essas meninas que elas não são menos que ninguém, que elas podem ser o que elas quiserem ser, e começamos a mostrar mulheres que fizeram a diferença na história e que não são notadas, não são contadas, porque a história foi contada por homens. Então, essas mulheres ficaram... Sim. Então, a gente tem esse trabalho e é muito importante para a gente o que a gente está fazendo. Não, e o que a gente trabalha muito, assim, você falando, a gente trabalha em 3 pilares. Inspirar, exatamente, inspirar, engajar, capacitar. O inspirar é exatamente a questão da representatividade, né? Eu tenho uma teoria que chama Teoria das Portas de Vidro, que são todas as barreiras invisíveis que separam a mulher da tecnologia. E a primeira é a infância, porque as nossas meninas hoje, elas não se imaginam serem cientistas, engenheiras, elas querem ser youtubers, blogueiras, porque elas veem as mulheres ali, né? Então, assim, esse projeto do Donas da Rua é maravilhoso. A gente tem um site, os Donas da Rua, que faz, acho que 4 anos, 3, 4 anos que a gente faz, e que a gente mostra ali, a gente veste as nossas personagens como mulheres cientistas que fizeram a diferença, as enfermeiras que fizeram a diferença, as mulheres, não vou lembrar todos os nomes agora, que foi a... que descobriu a radioatividade, até coitada, ela morreu depois disso, e que não foi conversado sobre isso. Ou a outra cientista, ou a matemática também, que levou o homem à Lua, e que ninguém falava nada sobre ela. Então, vamos através da Turma da Mônica, a gente veste a Malala, a Mônica de Malala, para mostrar
a importância que essa moça fez para ter educação num país que ela não tinha esse direito, né? Então, a gente conta a história de todas elas para as meninas se inspirarem, é isso que você falou. A gente fez um trabalho muito legal com uma companhia aérea, e a gente vestiu todo o avião interno de donas da rua, e mostrando a importância, etc. e tal. E no final do voo dessas pessoas, no meio do voo dessas pessoas, começaram a fazer uma entrevista e perguntando o que eles achavam se soubessem que eram pilotas que estavam dirigindo aquele avião. E a maioria deles se espantaram. Então, naquele voo, só tinham pilotas mulheres e só tinham comissários de bordo, todas mulheres. E aí eu falei, gente, eu queria tanto ser aeromoça quando eu era criança. Se eu entrasse num avião e visse uma pilota, eu não ia querer ser aeromoça, eu ia querer ser uma pilota de avião. Sim. E depois desse trabalho que a gente fez, aumentou muito o número de mulheres que começaram a trabalhar, incentivar e se virem naquela posição. Então, é um projeto muito importante, a mesma coisa para esporte, para artes, todos esses segmentos que, às vezes, as meninas param muito cedo, principalmente o esporte. Sim. É bastante incentivado para meninos e não é para meninas. E isso, o esporte também é importante. Mesmo que ela não siga a carreira, ela vai aprender muito com o esporte. Ela vai aprender que ela precisa trabalhar em grupo, né? Que ela pode cair e levantar e que vai um dia perder, outro dia ganhar. E isso é bastante importante também na carreira, para o futuro da carreira dela. Não, não sei. Ah, Isabela Meleiro, lembrou aí, Mercury. Isso mesmo, e depois a tadinha até faleceu por causa disso, né? Por causa da radiação. Sim, sim. Então, uma outra pergunta que a gente tem aqui da Mariana Braga, acho que você já respondeu um pouco, mas ela perguntou de uma forma bem interessante. Ela falou, o que há de bom e de ruim em ficar conhecida como brava? Nossa, tinha época que eu ficava, por que você me contou para todo mundo que eu era brava pro meu pai? Eu acho assim que não tem jeito, eu vou sempre levar a fama, porque meu pai contou para todo mundo o meu gênio. Mas é isso que eu estou falando, não sou só eu que é dessa maneira na família. Muitas mulheres são bravas. Eu não acho que elas são bravas, elas são determinadas, elas são fortes. Elas brigam pelo que elas acreditam, né? E a gente... Então, é o que você falou, se fosse homem era corajoso, e aí como a mulher é brava. É isso, mas Exatamente. E outra coisa também, então, teve época que eu não gostava mesmo, eu queria esconder que eu era a filha do Maurício que inspirou a personagem, principalmente na pré-adolescência, adolescência, quando você quer ser um pouquinho mais, cativar o sexo oposto e tal. Imagina, já sabia que eu era brava, que eu era briguenta, alguma coisa assim, ou ter esse estereótipo, eu não gostava, não. Mas depois de um tempo eu assumi, eu falei, sou mesmo, e vou brigar pelo que eu acredito, vou brigar pelo que eu quero. Não tem ninguém na minha vida inteira que vai determinar o que eu penso, o que eu quero. Vou sempre contestar, vou sempre querer pesquisar para ver se aquilo que eu estou ouvindo está certo ou não está certo, se combina comigo ou não. Pode ser quem for. Eu vou sempre buscar. Não adianta até falar, você é contestadora. Eu falei, eu sou curiosa. Eu quero saber se aquilo que estão me falando está certo ou não, se serve para mim ou não. Então, eu vou ser desta maneira, acho que até o final da vida. Então, hoje eu tenho muito orgulho de ter sido a filha que inspirou a personagem, até porque ela serviu de inspiração para outras meninas também, e outras mulheres. Então, eu acho que isso já vale muito a pena, já acho que paga toda a dor de cabeça que eu já tive alguma vez sobre isso. Com certeza. O bravo é apenas você se posicionar, né? Você se posicionava sempre. Então, eu acho que é isso que a Mônica nos inspira, ser forte e se posicionar. Eu estava até com essa pergunta aqui, a Alice também fez, qual o futuro do projeto Donas da Rua e o que você visualiza para ele? Assim? Ela quer saber onde ela pode saber mais também. O projeto Donas da Rua, de alguma maneira, eu faço palestras também em escolas públicas, eu vou em universidades que tem poucas meninas como
ciência, administração, engenharia, eu faço palestras sobre isso, até para que os pais, de alguma maneira, enxerguem as suas filhas e vejam que ele pode mudar nessa educação. Mas o futuro deste projeto não é só para meninas, não. A gente quer os dois juntos, porque não existe uma sociedade se os dois não tiverem equilíbrio. Então, o futuro do projeto Donas da Rua era para acontecer já este ano, mas em função de tudo isso que tem acontecido, a gente teve que mudar um pouquinho o rumo da prosa, mas é também os meninos, porque existe uma exigência enorme com relação aos meninos também, não é só com relação às meninas. Concordo. Se não existia esse equilíbrio entre os dois, do menino também poder chorar, como Cebolinha, ele chora de vez em quando, né? Ele poder ter algumas fraquezas. Então, a masculinidade tóxica, né? Então, este é o projeto Donas da Rua. Agora, a partir deste final de ano, vai entrar também os meninos, e a gente vai começar a falar sobre isso. A gente já está fazendo algumas histórias, a gente já fez até com o Instituto Avon, sobre como você pode melhorar não só a Turma da Mônica Clássica, mas mais a jovem, uma relação abusiva. Como é que você pode perceber isso a gente também está colocando. Então, o projeto Donas da Rua não vai parar por aqui, a gente quer aumentar muito mais a participação. Temos feito alguns temas que são mais delicados para criança, a gente coloca a Turma da Mônica Jovem, para mostrar que, às vezes, um ciúme pode ser uma possessão e não um amor, né? Porque muitas pessoas acham que aquilo é amor, e não é possessão e vai te fazer mal no futuro, né? E como que você pode perceber esse tipo de relacionamento? Então, este é o nosso projeto. E meninos também entrando, porque eles também merecem todo o respeito e merecem ter toda a oportunidade de se considerar humano, né? De não ter que ser homem, não ter que ser aquele homem que faz tudo certo e que tem que brigar na rua e que tem que defender. Isso faz mal para ele no futuro, né? Então, a gente também quer tratar dessa maneira. Não, é a construção de uma nova feminilidade, uma nova masculinidade, né? É o todo, assim. Não, todos também... os meninos poderem brincar, se quiser com boneca, as meninas poderem brincar. Skate. Você não sabe, eu tive um contrato de skate que eu queria fazer muito com o projeto Donas da Rua, e os fabricantes falam, não, mas as meninas não brincam de skate. Eu falei, mas eu conheço 10 milhões de meninas que brincam de skate, eu tenho sobrinhas que são skatistas maravilhosas. Então, a gente ouve ainda muito isso, né? A gente não acredita, mas existe. Então, quanto mais você falar sobre esse assunto, quanto mais você posicionar as meninas, que elas não precisam ser nada demais, né? Elas podem andar de skate, até a gente passa isso no projeto Donas da Rua, tem uma menina vestida de princesa andando de skate, então ela não precisa mudar o que ela gosta. Ela pode ser princesa e andar de skate, é a mesma coisa. Eu acho que o importante é a mulher fazer o que ela quer fazer. Então, isso que eu acho que tem que deixar bastante à vontade, tanto as mulheres quanto os homens, mas a gente começou com as meninas. E a gente aborda muito isso também, porque, por exemplo, nós somos os adultos responsáveis pelas nossas crianças, né, de hoje. Então, assim, a questão do reforço, de trazer os homens para essa discussão. É uma coisa assim, gozada isso, né? Teve uma história da Mônica que ela deu uma luva de boxe para a mãe dela de presente, e na época, né, ninguém entendeu nada. Mas quando eu tenho um casal de filhos, minha filha nasceu primeiro, e meu sogro foi na maternidade e levou uma luva de boxe, mas não deu para mim. Ele escondeu porque não era o menino que ele queria, né? Era uma menina. E depois ele teve mais 3 netos homens. Mas, infelizmente, ele não ficou muito tempo aqui na Terra para ver que a minha filha foi a única dos netos que luta esgrima, que faz judô. Os meninos não fizeram nada disso, e minha filha fez. Então, e luta até hoje, ela faz esgrima, ela faz tudo isso, ela gosta. Gente, se ele soubesse, ele tinha dado a luva de boxe para ela quando ela nasceu, porque, de alguma maneira, os meninos, meu filho e os outros 2 primos não fizeram nada disso, nunca fizeram questão de fazer nada disso, e ela fez. Então, olha como a imagem é uma coisa assim, totalmente relativa, né? A minha filha, com
9 anos saiu de casa, ela foi estudar, trabalhar fora, tudo isso, então... e o meu filho, eu tive que mandar ele embora de casa. Eu falava, vai embora, tá na hora, vai cuidar da sua vida. Porque... Não, ela seguindo a história das mulheres, né? Da família. Eu falei, nossa, pelo amor de Deus, não vai tão cedo, você tem que estudar, tal. Não, ela quis, ela foi, mora fora, já morou em outros países, se mantém há muito tempo. Meu filho também, graças a Deus, deu tudo certo, mas eu tive que dar um empurrão, porque o menino é mais folgado nessa hora. O quanto que é importante a representatividade, a inspiração, e ela tinha liderança dentro de casa, a Mônica dentro de casa. E aí ela fez a mesma coisa, ela foi procurar o caminho dela. Muito importante. Nem saber. Inspirar mesmo as meninas a se posicionarem, a saberem que elas podem ser o que elas quiserem. Isso que constrói, né, a identidade da pessoa. Eu tenho muito orgulho dela. Ela agora fez um projeto lá fora. Ela vê a dificuldade que as mulheres têm, principalmente, ela é publicitária nesta área fora do Brasil. E aí ela fez um projeto, Elas na Gringa, para ajudar uma outra, as mulheres que estão chegando fora do país, para uma ajudar a outra, sabe? Então, isso é muito legal também. Muito legal. Aqui eu tenho uma pergunta final, porque o nosso tempo está acabando, mas eu achei uma pergunta muito engraçada, que é a seguinte. Você trabalha em família, né? E você influenciou a personagem influenciou sua vida profissional, mas a pergunta é: se você acha que a Mônica seria uma boa executiva, e quais os personagens você contrataria para sua equipe? Bom, eu me considero uma ótima executiva. Eu sou o maior faturamento da Maurício de Souza Produções. Comecei como vendedora na lojinha da Mônica, eu quis começar lá embaixo, eu fiz questão, até porque eu tinha que ver o meu valor. Eu não adiantava alguém falar para mim, você é boa. Eu tinha que ver que eu tinha capacidade. Comecei como vendedora, depois fui gerente, depois diretora, e agora sou diretora executiva do departamento comercial todo, e cuido de algumas outras áreas, como a digital, como uma parte da nova produção de desenho animado também. É lógico que eu tenho pessoas que trabalham, né, eu faço grupos ali, e confio e delego. Também acho muito importante isso. A confiança que você tem em que trabalha com você, para que ele também faça a sua carreira. Então, eu gosto disso. Quem eu contrataria da Mônica? Acho que todos eles. Acho que a Magali estaria ali para fazer contratos de alimentos, experimentar tudo. Acho que o Cebolinha faria planos enormes, né, que dariam certos ou não, fariam planos infalíveis. E o Cascão é o bonachão, né, que é deixar todo mundo de bem com todo mundo, de vez em quando ele ia entregar o que a gente estava planejando, mas acho que eu contrataria todos eles também. Adorei. Pessoas aí, um milhão de mulheres aí empoderadas também. Muito Ciranda e Mônica, tem duas perguntas aqui que fizeram que eu queria trazer para saber antes da gente finalizar. A Amora Rodrigues perguntou qual o segredo para a Turma da Mônica continuar tão atrativo e relevante para as novas gerações, como foi para a nossa e como foi para a geração dos nossos pais? Eu acho que assim, o Maurício de Souza, ninguém sabe muito do começo da carreira dele, mas ele já falava com o público dele desde o início. Quando ele foi fazer o primeiro contrato, que foi do Jotalhão com a Sica, na época, ele perguntou para o público, através das histórias do jornal, o que eles achavam, o que o público dele achava sobre isso. Então, ele já estava se comunicando, o que a gente faz hoje através da internet, ele já estava se comunicando com o seu público, com o seu leitor, e sempre ouviu o leitor, e sempre ouviu muito os fãs dele. Então, ele vai se rejuvenescendo a cada tempo, e vendo o que o leitor está esperando dele. Então, aí uma pessoa chega para ele e fala assim, olha, meu filho já é mais digital, então ele também vai investir nessa área digital, para ele conquistar também esse novo público também que está chegando, né? Então, acho que eu ouvi muito o que está acontecendo, ele sempre está antenado aí, ele tem filhos de várias gerações também, a cada 10, 11 anos, ele tinha uma nova leva de filhos,
e netos, e a família enorme. Então, acho que ele vai ouvindo e vendo também, enxergando tudo isso. Porque o artista tem essa capacidade, né, de ver ali. Igual, uma vez ele falou, o Floquinho surgiu porque ele precisava criar um cachorro e ele estava vendo um escovão do lado na cozinha, um escovão. Ele já imaginou um cachorro todo peludo, né, do escovão. Então, o artista tem alguma sensibilidade ali de estar vendo, estar enxergando o que está acontecendo próximo a ele. Enxerga arte em tudo, né? Enxerga arte em tudo. E a Cristiane Borges, ela fez... Eu queria fazer essa última pergunta para a gente finalizar. O Cebolinha tem algum plano infalível para salvar o mundo do Covid? Olha, se ele tiver, eu quero estar junto. Eu quero estar junto com quem tiver esse plano. Já algumas mulheres aí já fizeram algumas coisas legais, principalmente aqui no Brasil, né? Aqui, as duas cientistas que decifraram, né, o genoma. Sim, o genoma. As Donas da Rua, vocês homenagearam elas no Donas da Rua, né? Também a Lupa, que também do álcool gel, que inventou. Eu acho que, de alguma maneira, aí a gente o mundo está torcendo para esse plano dar certo, né? Para esse plano infalível aí dar certo, né? E acho que tenho certeza que vai dar e que a gente vai conseguir sair dessa, sim. Aí o Cebolinha falaria coronavírus, né? Coronavírus. É verdade. Bom, Mônica, obrigada, Ciranda. Queria deixar aqui um espaço pequenininho para vocês deixarem um recado final para o pessoal que está aí de casa, que está assistindo vocês. Bom, eu queria agradecer. Pode falar, Ciranda. Não, agradecer a oportunidade. Eu adorei seu nome, viu? Adorei, eu nunca tinha escutado. Ciranda, é uma dança, uma música. Pode ser uma pessoa, né? Uma com a mão, dando uma mão para a outra, é muito legal. Sim. Eu queria só agradecer a oportunidade, né, que a Campus me deu o convite, de estar conversando com a Mônica, essa pessoa super inspiradora, que inspira muito as mulheres a serem líderes. E isso, você me inspirou muito hoje, Mônica. Obrigada. Vocês inspirou todas nós. Bom, eu gostaria muito que tudo isso que está acontecendo com a gente servisse de inspiração para a gente desejar um mundo melhor, ter mais empatia com relação a todo mundo que está do nosso lado, que nos inspire mais a ficar perto de quem a gente gosta, não falar só pelo telefone, ter uma aproximação melhor. Eu não vejo a hora de estar junto com meus irmãos, estar junto com meu pai, com as pessoas que eu trabalho também, porque ali também é uma grande família. Quero muito estar perto da minha filha, de poder estar lá junto com ela também. Acho que isso serve aí para a gente aprender. Às vezes a gente aprende de uma maneira muito difícil, mas eu acho que quanto mais difícil, mais forte você fica para lutar e para você querer um mundo melhor, né? Acho que serve para isso também. E eu faço questão de estar junto com minha equipe todos os dias. A gente tem reuniões diárias desde que começou tudo isso, para a gente se ver, para a gente conversar, para ver como é que está cada um, de saúde, de espírito, de cabeça também, que está bastante complicado, né, para algumas pessoas, principalmente as que moram sozinhas. Então, vamos com empatia e vamos conversar com elas, vamos ligar para as pessoas, vamos fazer live, vamos incentivar, vamos fazer trabalhos para todo mundo estar unido nessa pandemia e nesse isolamento social, né? Vamos trabalhar todo mundo junto. Obrigada, meninas. Obrigada pela presença de vocês. Obrigada pelo tempo de vocês, por estarem aqui trazendo esse tema aqui que, poxa, fez parte da infância, acho que, se não for da grande maioria aqui, eu arrisco dizer que tem algo errado, porque quem não cresceu com Turma da Mônica, eu não sei, acho que não é brasileiro, só pode, né? Gente, obrigada mais uma vez, obrigada, e a gente, infelizmente, vai ter que encerrar, mas fica aqui meu agradecimento, uma ótima noite para vocês. Bom, para mim é um prazer conhecê-las também. Boa noite. Prazer foi nosso. Bom final de semana. Prazer. Realmente. Já a gente está de volta, hein, pessoal? Não sai de casa aí, não. Não desconecta.